Aqui é a parte meio filosófica minha, né? Que é sobre o processo legislativo. Eu considero o processo legislativo como sendo uma verdadeira arte. A arte da escuta em transformar ali a dor de um cidadão através do processo legislativo em algo que seja ali materializado como uma política pública. Então eu digo aqui que o processo legislativo é a arte de transformar ideias em leis por meio de um conjunto de etapas e ritos que envolve a participação democrática dos nossos representantes, quem a gente votou, que a gente escolheu para estar ali representando a todos, na elaboração de normas jurídicas que buscam melhorar a vida em sociedade, garantindo a justiça e a equidade para todos nós. Então isso daqui é uma parte um pouco filosófica, mas eu acho importante, porque é a verdadeira arte, né? O que é arte? É você pegar uma ideia abstrata e materializar. Pode ser num quadro, numa poesia. E o processo legislativo eu entendo também como sendo uma forma de arte. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe o cenário só para a gente dar uma equalizada e ao final eu vou explicar por que eu botei isso aqui. A maioria de vocês já devem ter essa informação, mas são as competências legislativas da União, do Estado e município. A União, como sabemos, ela tem ali a competência exclusiva e privativa, as matérias sempre em âmbito nacional, lato sensu, e também as matérias de direito civil, tributário, o que afeta todo o nosso país. Os estados, ele tem a competência concorrente com a União, em alguns casos, e residual quando não for tratado pela Constituição como sendo uma competência exclusiva ou privativa da União. E aqui no nosso município, na verdade nos 5.000 e poucos municípios, mas puxando sardinha para o Rio de Janeiro, nós legislamos no interesse local, acima de tudo. E por que eu coloquei isso aqui? Ao longo dessa apresentação, nós vamos observar que a advocacia ela está presente na União, nos estados e nos municípios quando nós tratamos de processo legislativo. Então, isso só, presidente, isso só reforça a importância de, embora seja uma comissão nova, levar isso ao esgotamento, porque precisa ser muito divulgado. Isso. Entendeu? E é por isso que eu coloquei esta informação. Vamos para o próximo. Obrigado. Agora vamos falar da separação dos poderes, o poder judiciário, o executivo e o legislativo. Porque quando nós falamos de processo legislativo, os três poderes trabalham de forma harmônica. E isso é fundamental a gente ter em vista. Então, o poder judiciário é o responsável pela aplicação da legislação, através da hermenêutica e da aplicação das leis. O executivo é quem vai efetivamente executar as políticas públicas. Isso é uma coisa que às vezes confunde muitas pessoas, né? Você vê um pedido para um parlamentar, né? O cidadão pedindo para um parlamentar fazer determinada política pública. Ele não faz. Ele vai pedir, ele vai cobrar, ele vai indicar através de uma indicação legislativa ou do instrumento que for pertinente. Então, essas informações são importantes. E o legislativo é responsável pela criação das leis, e aqui que nós vamos esgotar um pouco mais o assunto hoje, e também a fiscalização da execução das políticas públicas, do orçamento. Então, é o que fica de olho ali para ver se está tudo certo, caminhando conforme planejado, desde da lei orçamentária, do PPA, da lei de diretrizes orçamentárias, se está tudo ali caminhando conforme o esperado. Próximo. Aprofundando aqui um pouco em relação às etapas do processo legislativo, eu elenquei aqui as principais etapas, que são as fases, na verdade, que contém algumas etapas, que é a fase preliminar, a constitutiva e a complementar. Daqui eu peguei em âmbito federal, só que isso se replica para as demais esferas, tanto estadual quanto município. É óbvio que, dependendo da Constituição do Estado e dos regimentos internos, algumas alterações naturalmente ocorrem,
isso não tem problema nenhum, desde que não afronte a Constituição. Então, às vezes a gente vai pegar alguma modificação ali de tramitação, mas vai respeitar essas fases sempre. Nós temos a iniciativa, que é a fase preliminar. A iniciativa é literalmente o start. É quando eu pego aquela... Vamos pegar no caso de um parlamentar que identificou um problema. Quando eu pego aquela dor ali que eu encontrei na sociedade, vou materializar aquilo ali numa forma de um projeto de lei, respeitando toda a normativa de técnica legislativa para a construção do texto, e vou dar entrada, vou protocolar na mesa diretora da minha Casa Legislativa. Então, a iniciativa é isso. Depois da tramitação, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas depois da tramitação, quando vai para a votação, antes de votar, a gente faz mais ou menos igual a gente deve fazer em casa, né? Antes do voto, no meu caso da minha esposa, a gente discute. E no parlamento não é diferente. A gente deve discutir. Acho que no parlamento os vereadores têm mais êxito do que eu, mas tudo bem. E depois nós vamos para a votação. Aqui a gente está falando da fase constitutiva. Seguindo, foi votado o chamado autógrafo, ele vai para a apreciação do chefe do Poder Executivo para sanção ou promulgação. Então aqui a gente pega algumas alterações, porque aqui como eu peguei federal, não tive como deixar de falar aqui a formalização do projeto pelo presidente da República, mas se for no caso de uma PEC, por exemplo, a promulgação vai pelo próprio presidente do Congresso. Então são aquelas diferençazinhas que quando a gente entrar no município vocês vão ver. E naturalmente, pelo princípio da publicidade, não pode ser diferente, tem que haver a publicação no Diário Oficial e todos os meios possíveis para a gente divulgar ao máximo essa legislação que passa a adentrar do nosso ordenamento jurídico. Próximo. Agora vamos para a vida como ela é, né? Ali a teoria tudo é lindo. Mas vamos lá. Pouca gente conta, mas vários projetos de lei morrem antes de ganhar vida. E por diversas razões. Então eles podem travar por vício de iniciativa. O que é o vício de iniciativa? Isso daqui só o prefeito poderia fazer esse projeto de lei e eu, como vereador, fui e usurpei essa atribuição, né? Ou então problemas orçamentários. Eu estou criando aqui um programa que vai gerar um custo elevado e não foi feito nenhum tipo de estudo de impacto orçamentário naquilo ali. Ou então não estava prevista na lei de diretrizes orçamentárias ou a lei orçamentária anual. Então, esse pode ser um problema. Redação inadequada. Eu não respeitei ali a estrutura que tanto a legislação federal, estadual e municipal determina como deve ser construído um projeto de lei, ou projeto de lei complementar, proposições em geral. Resumindo a regra clara, né? Como diria Arnaldo César Coelho. Um bom projeto deve ser técnico, viável e politicamente patrocinado. E quando eu falo politicamente patrocinado, não estou falando de dinheiro, tá? Eu estou falando de apoio político, esse nível de patrocínio. E aí, uma dica aqui para construção desse cenário e evitar que você caia nessa armadilha aqui de ter a infelicidade de um projeto, que às vezes a ideia é boa, mas ele não vai prosperar por causa de algumas inobservâncias que eu acabei de elencar, algumas, tem outras possibilidades. Então, eu botei aqui que ele deve começar com um diagnóstico de viabilidade, identificando qual o problema público essa proposição resolve. Essa é a parte da escuta. Essa é uma parte do processo legislativo que é fundamental. Às vezes as pessoas só identificam o parlamentar quando está lá votando, sentado lá no plenário. Só que tem um trabalho muito maior do que isso, porque ele literalmente é a ponta. É ele que tem que estar em contato ali com o dia a dia da sociedade, no caso dos deputados, rodando nossos 92 municípios para saber a dor de Porciúncula, não adianta ficar olhando só aqui para o Rio de Janeiro. Então, essa escuta ativa é importante e quando você identifica alguma coisa, o projeto passa a ter um sentido.
Então, e esse sentido é o que vai nortear, inclusive, na hora de você negociar com seus pares, com o Poder Executivo, eventualmente defender também o teu ponto de vista junto ao Ministério Público. Então, é importante demais isso. Qual é a competência federativa e quem tem a iniciativa legítima para propor? Isso é fundamental, porque assim, eu tive uma ideia ótima, vou resolver ali o problema do rio tal, mas a competência daquele rio é minha, do estado do Rio de Janeiro? Se ele estiver cortando outros estados. Então a minha ideia foi ótima, mas eu vou esbarrar nessa questão. E isso daí vai impossibilitar a tramitação do meu projeto, mas às vezes também passa pelo crivo do legislativo, e às vezes o projeto que pode ser considerado inconstitucional, ele avança, adentra no ordenamento jurídico, mas depois vai vir o judiciário através de uma representação de constitucionalidade, uma ação de civil pública, e vai declarar como inconstitucional. E aí todo aquele trabalho, embora a ideia seja ótima, a necessidade exista, mas foi feito da forma errada. Se ele tocar em remuneração, ali eu estava falando só da questão federativa, mas se ele tocar em remuneração, estrutura administrativa ou atribuições de órgãos do Poder Executivo, eu também vou estar esbarrando, porque isso daí é uma competência privativa, no caso aqui do prefeito. Eu devo observar também, a minha ideia é ótima, a necessidade existe e tem tudo para a gente resolver. Mano, ótimo, valeu. Deu uma folga, né? Vamos lá. Então, assim, a minha ideia foi ótima, a necessidade existe, tem tudo para resolver. Só que outra pessoa teve a mesma ideia. E esse projeto similar está tramitando. Então, eu tenho que identificar, antes de propor o meu projeto, se alguém já teve essa ideia antes, e se está tramitando, que aí, em vez de eu colocar um projeto novo, eu vou conversar com esse autor da proposição antiga, ou pode ser uma lei em vigor, que eu também tenho que observar, que em ambos os casos o projeto de lei não vai prosperar, sendo apensado ou enviado ao arquivo, e avançar com o meu ponto de vista, mas aí no campo do diálogo, e não da tramitação junto ao Poder Legislativo. Questão de respeitar a construção do texto, então aí é mais voltado até para a assessoria dos parlamentares, porque é quem efetivamente transforma aquela ideia ali no conjunto de dispositivos dentro da proposição. Então tem que respeitar a Lei Complementar 48, no caso do município, a Lei Complementar 95, no caso da União, e ficar atento em relação ao impacto orçamentário, que eu já disse. Destrinchando um pouco mais agora em relação àquelas fases, a fase preliminar, a iniciativa legislativa. Como eu disse, é o ato inaugural, é quando é apresentada a proposição, construída de forma ordenada, atendendo ali os anseios que o parlamentar identificou e respeitando a boa técnica legislativa. Quem pode fazer isso no município do Rio de Janeiro? É qualquer um? Pior que até pode. Vou começar de trás para frente ali que vocês vão ver, que o sexto é os cidadãos. Então, sim. Mas em regra, são os vereadores. No exercício do mandato, isso é importante, porque não adianta ser um vereador que esteja licenciado ocupando um cargo de secretaria. Ele vai ter que sair do cargo dele, retornar à Casa Legislativa para fazer esse ato de chegar e protocolar na mesa. E depois, no outro dia, ele pode voltar. Mas ele precisa estar desvinculado da secretaria. A própria mesa diretora, isso acontece geralmente quando são proposições que dizem
faz sentido a própria Casa Legislativa, então a mesa diretora participa disso. As comissões permanentes da Câmara, a gente vai falar um pouquinho delas mais à frente, que são constituídas pelos vereadores, são 3 vereadores de cada tema, o chefe do Poder Executivo, o prefeito da cidade, o TCM, Tribunal de Contas do município, e aí a iniciativa popular, que eu acabei dando um spoilerzinho. Vamos falar aqui da iniciativa do prefeito e dos vereadores. A iniciativa legislativa. A iniciativa, ela pode ser comum, ou seja, um tema que pode ser apresentado tanto pelo chefe do Poder Executivo ou pelo parlamentar. Então, isso daí, hora que a gente foge ali das possibilidades não, do rol taxativo que a lei impõe como atribuições privativas do prefeito, em regra, respeitando a questão da competência em razão da matéria, que se for direito civil também não vai poder. Então, sendo matéria afeta ao município, não teria vedação nenhuma um parlamentar ter essa iniciativa. Vou pegar aqui só alguns exemplos em relação à iniciativa privativa do prefeito. A gente percebe que isso daí naturalmente repete o que está na Constituição Federal e na Constituição Estadual, que são quando tratar de cargos e funções públicas, criação, modificação e extinção. E isso é natural, né? Não poderia ser diferente, um poder interferir a esse nível do outro, mudando a estrutura do outro poder. Questão da remuneração, cada um sabe o tamanho da tua conta para pagar, e não pode o outro dizer, olha só, você só vai gastar aqui ou ali. Também, total sentido. A estrutura administrativa, como também a criação ou extinção de secretarias inteiras. Regime jurídico dos servidores e a matéria orçamentária, que aqui é o PPA, Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias, o orçamento, operações de crédito e também problemas de dívida pública. Vamos falar um pouco da publicidade, como que é feita a publicidade em âmbito legislativo aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É o DCM, é o Diário da Câmara Municipal. Ele é um instrumento que vai dar publicidade de todos os atos do Legislativo, desde atos administrativos, contratações, contratos, mas também do processo legislativo. Proposições que estão sendo apresentadas, ordem do dia, o que vai ser votado, o que foi votado, reuniões sobre as comissões, o que elas fizeram, reprodução da ata. Então, aqui é o que dá a publicidade. E aqui é uma coisa, presidente, que o advogado, ele deve estar presente, e aí, por óbvio, não por iniciativa própria, mas é uma coisa que até seria bom que a gente desse essa publicidade para que empresas, principalmente de grande porte, associações que representam vários segmentos, várias pessoas jurídicas, que tenham esse acompanhamento jurídico do que está sendo publicado aqui no DCM. Porque, assim, é muito complicado uma associação ou alguma empresa tentar alterar alguma coisa no final do processo legislativo. Se você está atento ao que está sendo publicado de novo, você está com um campo de diálogo extremamente aberto com aquele parlamentar, com aquela bancada, com a oposição. Às vezes é o projeto que tem algum parlamentar que não concorde, então você ainda tem a oportunidade de explicar o teu ponto de vista, por que aquilo vai ser bom para determinado setor ou não vai. Então, isso sim tem inserção do advogado no DCM. Esse acompanhamento no dia a dia. Cada etapa que for passando assim, eu vou botar o meu ponto de vista em relação à inserção da advocacia, dessa possibilidade. Que às vezes as pessoas ficam ali achando que
é uma coisa muito fechada, que é só o assessor do vereador, então um cargo de confiança, então é extremamente limitado. Não é bem assim. A advocacia, ela tem um espectro muito grande para atuar dentro do processo legislativo, representando as associações, as empresas, os moradores de determinado local. Então, assim, é muito importante esse acompanhamento. Bom, vamos avançar aqui um pouco. Eu só estou preocupado com o meu horário. Estou falando muito aqui, né, presidente? Tramitação legislativa. Como que acontece a tramitação legislativa? O que acontece depois que você dá entrada na mesa diretora? O presidente da casa, ele distribui para as comissões permanentes, que são temáticas. Então você tem a Comissão de Justiça, agora virou, porque teve o regimento interno, foi atualizado esse ano. Então agora está quase parecido com a LERJ, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Manteve a redação. Então, tem a Comissão de Meio Ambiente, tem a Comissão de Saúde, tem a Comissão de Assuntos Urbanísticos. Então, quando a mesa diretora faz análise sobre o conteúdo daquela proposição, identifica quais são as comissões que devem emitir o parecer sobre elas. Diferente em outros âmbitos, em outras esferas, a comissão na Câmara do Rio de Janeiro, ela não é terminativa, nem resolutiva. Ela só emite o parecer. A única chance de um projeto ser efetivamente mandado ao arquivo seria uma identificação de uma inconstitucionalidade pela Comissão de Justiça, que é a primeira a se manifestar nas matérias, mesmo assim com voto unânime dos 3 membros, ou então quando todas as comissões de mérito forem contra aquela proposição. Então foi distribuída para as 6 comissões, as 6 foram contra. Aí também não vai prosperar. Tá? Bom, aqui eu já expliquei já a questão das comissões permanentes, que são justamente essas que a cada início de legislatura é distribuída ali de forma com que todos os vereadores participem delas. Você não pode deixar nenhum parlamentar de fora, isso é importante. Temos as comissões temporárias, que aí, às vezes você tem uma comissão de assuntos urbanísticos. Ok, temos várias proposições que versam sobre urbanismo. Mas a gente pega, por exemplo, recentemente a aprovação do plano diretor da cidade. Não cabe uma comissão de urbanismo tratar de todas as proposições. A gente está falando, só para vocês terem uma ideia, eu estou falando de mais de 1.500 proposições por ano. É um volume bem grande. Segundo até o presidente Carlos Caiado, é a Câmara Municipal mais produtiva do país. É muito projeto de lei. Então essa comissão, ela não tem como tratar isso e dar a atenção devida ao plano diretor da cidade, com toda a sua complexidade. Então foi criada uma comissão temporária de plano diretor. E aí tratou exclusivamente desse assunto. Audiências públicas, audiências públicas e debate. Tanto os vereadores quanto as comissões permanentes, elas podem, em alguns casos, e devem em outros, realizar audiências públicas para debater aquele tema, aquele projeto, tá? Aquela proposição legislativa. E aqui, de novo, se insere o papel da advocacia. É uma oportunidade do advogado que identificou lá no diário algo que deve ter uma atenção maior, verbalizar geralmente no plenário. O novo regimento interno, inclusive, ele estimula que audiências públicas sejam realizadas nos locais, porque, com certeza, na correria do dia a dia, tem muitas pessoas que
gostariam de se manifestar em determinada audiência pública, mas não conseguem em razão do deslocamento, do tempo. Então, quando você leva ali essa possibilidade, o parlamento que vai ao encontro do cidadão, você está facilitando essa comunicação. E aí, mais uma vez, o advogado, a advogada, consegue ali acompanhar, ouvir outras pessoas que vão também colocar o ponto de vista dele e já ter um acesso direto ao próprio autor e à comissão que está analisando aquele tema. Então, é uma ótima oportunidade também para a advocacia aqui. Aí deu tudo certo. Apresentou, passou pelas comissões, audiência pública. O que acontece? Vamos para a próxima fase, as sessões de votação. Então, também teve uma alteração no regimento interno da Câmara. Antes, as sessões eram às 4 horas, a sessão começava às 2, mas a votação começava às 4 horas, e agora começa às 2 e a votação começa às 3 horas. Adiantou um horário. E aí, é importante também, para quem deseja acompanhar esses assuntos legislativos, está acompanhando também a atualização do regimento interno, porque as nomenclaturas são atualizadas, os horários, os prazos. Então, às vezes, eu estou com tempo porque isso daqui vai demorar X dias para ser apreciado pelas comissões. Opa, calma, foi mudado. Então, vai ser mais célere. Essa atualização do regimento interno da Câmara buscou justamente dessa celeridade processual. Então, é sim importante divulgar essas alterações ao máximo possível para quem pretende estar atento ao que está acontecendo na nossa cidade. Está sempre atualizado. Então, só trouxe aqui os nomes que mudaram um pouco. Então, o expediente inicial, que começa às 2. O prolongamento, que é o finalzinho dele ali, quase às 3 horas. 3 horas começa a votar a ordem do dia. Na verdade, votar é discutir e votar, né? E o expediente final, que é após as votações, que é na última hora. Mais uma possibilidade de atuação também da advocacia, porque não é em virtude de um projeto ter uma ideia ótima, ser de iniciativa, matéria, tudo certo daquele parlamentar, ter passado pelas comissões, ter tido uma audiência pública, ter sido ótimo o debate, que ele vai ser aprovado do jeito que está. Às vezes, na própria audiência pública, tem ideias que são levantadas que você identifica pontos a aprimorar naquela proposição. E aí, como que você faz essa inserção da ideia na proposição legislativa? São as chamadas emendas. Literalmente é emendar o texto mesmo. Você consegue fazer uma adição do texto, são as chamadas emendas aditivas. Então, vou inserir algo novo naquele texto. Eu posso suprimir, identifiquei algo que não deve ser prosperar, então vou suprimir aquilo ali. Pode ser um inciso, um artigo, alguns dispositivos, não um só. Ou modificativa. De repente, determinado tema ali está impondo uma obrigação muito severa, eu quero trocar o deverá por poderá. Então, são ajustes que você consegue fazer no texto a partir de uma ideia, de um debate, de uma discussão. Mas quando isso é muito significativo, a gente está diante de um substitutivo. O que é o substitutivo? Eu fiz uma alteração tão grande naquela proposição que eu já estou mudando até o sentido original dela. O substitutivo é algo tão forte que até a autoria muda. A autoria passa a ser, daquela proposição, passa a ser do autor do substitutivo. Naturalmente, via de regra, sempre tem um consenso, né, nesse tipo de proposta, e aí o autor original acaba entrando como coautor do substitutivo.
Isso é importante porque às vezes a gente ouve falar de substitutivo, emenda e não tem a dimensão quando usa um e quando usa o outro. E é mais simples do que a gente imagina. A reflexão alterou muita coisa. Então é o substitutivo. Mudou ali a ideia original daquela proposição. Foi apresentado o substitutivo, foi votado, está todo mundo feliz. E o que acontece? Se essa emenda ela for feita na primeira discussão e primeira votação, cada proposição, só para a gente olhar aqui, cada proposição é sempre apreciada 2 vezes, tá? Então, se essa emenda foi feita na primeira discussão e votação, a gente está diante do chamada redação do vencido. O que é redação do vencido? Essa proposição sai da ordem do dia, retorna para a Comissão de Justiça, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para quê? Incorporar no texto daquela proposição o texto da emenda. Para quando for apreciar em segunda votação, ser feita em cima do texto atualizado. E quando ocorre essa emenda ou substitutivo em segunda, é chamada redação final, que é a mesmíssima coisa, é o inserir aquela informação da emenda aprovada pelo plenário no texto. Só que no caso da redação final, a gente não vai ter mais votação, o texto que está valendo é aquele. A proposição ela vai ficar mais uma sessão só na ordem do dia, para se tiver algum questionamento de algum parlamentar em relação à redação. Via de regra não tem. E na sequência a gente encaminha o autógrafo ao prefeito. O que é o autógrafo? É o documento contendo a lei aprovada pelo plenário no seu texto final ao prefeito, para ele deliberar sobre a sanção ou veto daquela proposição. E qual o prazo que o prefeito tem para isso? 15 dias úteis. Então, e o que acontece se ele não fizer em 15 dias úteis? É o popular quem cala consente. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Mas antes a gente vai falar do veto. O veto, ele pode ser realizado de forma total. Então, o prefeito não concordou com aquela proposição como um todo, então ele vai fazer o veto total ou parcial. A ideia foi ótima, mas em relação a esse tema aqui, teve algum problema que a Procuradoria identificou como sendo inconstitucional, teve alguma usurpação ali de atribuição, então você consegue fazer essa supressão do dispositivo. Eu não consigo fazer um pedaço. Então você tem ali determinado inciso, eu quero tirar uma palavra desse. Não, não posso. Ou eu tiro o inciso todo, ou eu não vou poder tirar mais nada. Então, a chamada sanção parcial é essa supressão de um pedaço. E o que acontece? Ao retornar para o parlamento, a sanção ou o veto, no caso de sanção, já retorna informando que está sancionando para publicar, e aí já com o número que a lei vai ganhar, que a lei ganhou, para dar publicidade no DCM e no caso do Executivo no Diário Oficial. Só que quando for veto, é um pouquinho diferente, porque o veto ainda vai ser apreciado de novo pelo parlamento. E aí o veto pode ser mantido, ou então ele pode ser rejeitado. Se ele for rejeitado, a lei vai valer, tá? Então, o parlamento rejeitou e vai valer o texto que o prefeito vetou. E se for mantido, vai ao arquivo e acabou, aquilo ali não pode mais prosperar.
Inclusive, se o parlamentar quiser apresentar de novo algo similar, só na próxima legislatura. Ele não pode ficar reiteradamente colocando o mesmo tema, o mesmo projeto. O termo técnico que a gente dá nesse caso é para promulgação da lei. Então, é o presidente da Casa Legislativa promulgando uma lei em virtude da rejeição de um veto realizado pelo chefe do Poder Executivo. Existem outras possibilidades também da promulgação, como, por exemplo, se a gente tiver um projeto de emenda à lei orgânica do município do Rio de Janeiro, também não vai para a sanção ou veto do prefeito. O próprio legislativo, o presidente, vai fazer a promulgação. Assim como decretos legislativos, que por óbvio são iniciativa do próprio legislativo, não faria sentido. Como que está meu tempo aí, presidente? Está tranquilo? 10 minutos? Então tá bom. Estou melhor do que eu achei. Publicação, já passei. A legislação foi publicada, seja em virtude da sanção ou da rejeição do veto. O que pode acontecer agora? Uma possibilidade, a regulamentação. É uma matéria que carece de regulamentação. Então vai caber ao Executivo regulamentar via decreto, que nada mais é do que transcrever como aquilo vai acontecer. A regulamentação no popular é isso, como que aquilo vai acontecer na prática, ou então ele pode também arguir, através da representação de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade daquele texto. Ele vetou, o veto foi derrubado, e ainda assim agora vai recorrer ao Poder Judiciário para, em última análise, decretar ou não a inconstitucionalidade daquela legislação. Algumas pessoas têm a dúvida em relação a isso, que falam assim, essa lei é inconstitucional. Só quem fala isso é o Poder Judiciário. Até lá, cumpra-se. Eu ouço muita gente falando isso. Não, mas isso é inconstitucional. Tudo bem, mas até lá você deve cumprir. Teve toda a chance durante o processo legislativo para evitar que ela entrasse no ordenamento jurídico ou ajustar para que não fosse inconstitucional. Agora que foi sancionada ou promulgada, está no ordenamento jurídico, até que o Poder Judiciário, mesmo que em caráter liminar, determine, a lei deve ser cumprida. E aqui, mais uma vez, tem um ótimo espaço para a advocacia, porque é nesse momento também que nascem as ações civis públicas, né? Ali pelo rol taxativo, que a gente sabe, que é o Ministério Público, as associações com mais de um ano de criação, enfim, toda a Defensoria Pública. Então, é um espaço, na verdade, é o último passo que o advogado pode fazer no processo legislativo, né? Que vai ser essa atuação direto com o Judiciário. E lá no primeiro slide, quando eu coloquei a questão dos poderes e também dessa distribuição, agora a gente fecha aquele ciclo observando que tem espaço na advocacia, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Quando nós nos formamos, a gente tem a dimensão de que o único lugar que a gente atua é como operador do direito, né? Vamos estudar aqui hermenêutica, vamos para o fórum e vamos brigar. Só que o processo legislativo, ele é bonito por isso, porque ele disponibiliza um leque de atuação da advocacia fenomenal, entendeu? Então, a gente observou aqui que eu consigo sim atuar em todos os poderes, né? Eu não, nós advogados, em todos os poderes. Então, isso é muito bonito e só mostra a necessidade para a nossa ordem de ter uma comissão como essa que vocês criaram aqui, pujante, e sempre que precisar, conte aqui com a minha participação para a gente publicizar ao máximo esse trabalho que é feito pelo Poder Legislativo, Judiciário
e executivo em relação às nossas leis. Nosso campo de atuação não é só operando as leis, a gente consegue contribuir na elaboração da lei. Isso é fantástico, porque mostra que a advocacia literalmente ela está inserida na veia da sociedade, né? Então, só concluindo agora, eu pulei aqui bastante. Só esse último aqui que eu gostaria de ler para vocês. Estou meio filosofando hoje. Conhecer o processo legislativo é empoderar-se para transformar a realidade. Capacite-se com o conhecimento necessário para participar ativamente da construção das leis e na defesa dos seus direitos. Pois, como estudamos, o poder de transformação está nas suas mãos. Então é isso que eu quero deixar de recado para todos vocês e todos que puderem ouvir a gente para frente. Tá bom? Obrigado.